Meus irmãos, a paz do Senhor, uma boa noite. Eu peço perdão para os irmãos que era para mim ter começado a live mais cedo, mas o tempo aqui em Jandaia está meio fechado e a energia andou caindo, então eu esperei dar uma acalmada no tempo. Mas agora, graças a Deus, já deu uma acalmada e nós estamos aqui e vamos falar de Jesus, né? O tema nessa noite que nós vamos falar, meus irmãos, é sobre os milagres de Jesus. Os evangelhos, o Novo Testamento, é repleto, meus irmãos, de milagres, de curas que Jesus fez. Jesus, o seu ministério foi muito marcado, não somente pelos seus ensinamentos, pela sua doutrina, mas por todas as obras sobrenaturais que ele fazia, todos os milagres que Jesus fez. Jesus curou de uma dor de cabeça até ressuscitar um morto. Então, Jesus ele praticou todos os tipos de curas, milagres, quando ele estava aqui na Terra. E interessante, irmãos, que quando nós falamos de milagre, muitas pessoas eles param ali só na Bíblia, né? Só que Jesus, quando Jesus ele foi assunto para o céu, ele falou assim: olha, se vocês crerem, vocês farão coisas maiores do que eu fiz. Então, meus irmãos, quando nós cremos em Jesus, quando nós acreditamos, quando nós temos fé nele, ele pode operar em nossa vida o sobrenatural. Só que é necessário nós termos fé. A maioria das pessoas que se aproximavam de Jesus, querendo uma cura, querendo uma libertação, querendo um milagre na sua vida, a pessoa, quando ela se aproximava de Jesus, ela se aproximava com fé. O que movia essa pessoa para chegar até Jesus era a fé. Talvez essa pessoa ouviu alguém falar de Jesus, talvez alguém falou para ela: olha, vai passar por aqui Jesus, o Rabi, o mestre, que opera muitos milagres, faz grandes sinais. O próprio Nicodemos, né, lá em João 3, ele vai falar para Jesus assim: olha, ninguém pode fazer essas coisas, esses sinais que tu fazes, se Deus não for com ele. Então Jesus, ele era uma pessoa onde muitas das pessoas que creram nele, viam nele o Filho de Deus. Realmente, as pessoas criam nele. Então, é necessário, meus irmãos, que quando nós formos nos aproximar de Jesus, é necessário nós termos fé. Livro de Hebreus, capítulo 11, verso 6, vai falar assim: ora, sem fé é impossível agradar a Deus, porque é necessário que aquele que se aproxime de Deus creia que ele existe e que é recompensador dos que o buscam. Olha que interessante. Então, aqui no livro de Hebreus, capítulo 11, verso 6, vai falar o seguinte: que para nós nos aproximarmos de Cristo, é necessário nós termos fé. Porque sem fé é impossível agradar a Deus. Então, quando nós nos aproximamos de Cristo, é necessário fé. Mas também não é necessário uma fé do tamanho do mundo. Jesus vai usar uma comparação com a fé usando uma semente de mostarda. Ela é a menor semente do mundo. Então ele falou assim: olha, se a sua fé for do tamanho de um grão de mostarda, você vai falar para aquele monte: olha, monte, transporte-se daqui para o outro lado. Jesus querendo usar uma analogia para falar assim: se a tua fé for pequena, mas se você tiver fé, grandes coisas você pode realizar. Então, meus irmãos, quando nós nos aproximamos de Cristo, é necessário nós termos fé. E como eu consigo fé, irmão Gustavo? A Bíblia vai falar o seguinte: a fé vem pelo ouvir, e ouvir a palavra de Deus. Quando nós ouvimos a palavra de Deus, automaticamente em nós é gerada fé, porque nós ouvimos falar de um Jesus
que realiza milagres, que realiza curas. E quando nós ouvimos falar desse Cristo, alguma coisa desperta dentro de nós, um interesse, um desejo. Olha, eu quero conhecer a esse Jesus. Isso é fé, meus irmãos. É a fé que nos impulsiona a conhecer Jesus Cristo. E é sobre isso que nós vamos falar nessa noite. Nós vamos falar sobre os milagres de Jesus. Então, se é através da palavra de Deus que nós alcançamos e adquirimos a fé, nessa noite nós vamos falar de Jesus. E eu creio que você vai ser alcançado por essa palavra e essa palavra vai gerar fé no seu coração. Irmão, se eu for falar aqui de todos os milagres que Jesus fez, eu vou ficar aqui uns 30 dias e não vou acabar. Evangelho de João, no capítulo 21, o verso 25 vai falar assim: há, porém, ainda muitas outras coisas que Jesus fez. E se cada uma das coisas que Jesus fez fosse escrita, cuido que nem ainda o mundo todo poderia conter os livros que se escrevesse. Então, meus irmãos, como eu já falei aqui agora, se nós fôssemos falar de tudo que Jesus fez, de milagres, de curas, de tudo que ele realizou durante seu ministério terreno, seria impossível falar numa live de 20, de meia hora. Porque é tão grande que João vai falar assim, olha, Jesus fez tanta coisa que se fosse escrever nos livros, o mundo inteiro não conteria. Então Jesus fez muitos milagres. Mas eu quero me basear no capítulo 8 do Evangelho de Lucas. Desculpa. No capítulo 8 do Evangelho de Lucas, do verso 41 a seguir. O verso 41 vai falar o seguinte: eis que chegou um homem de nome Jairo, que era príncipe da sinagoga. Esse homem ele era um fariseu, ele era um príncipe ali na sinagoga, ele era um doutor da lei, um homem conhecedor da lei, conhecedor da Bíblia daquela época, né, que resumia no Antigo Testamento. Então esse homem era uma dessas pessoas. E ele se chegou a Jesus, olha só, prostrando-se a seus pés, ou seja, ele chegou e se ajoelhou diante de Jesus e rogava-lhe que entrasse em sua casa. Ele implorou para Jesus entrar na sua casa, porque ele tinha uma filha única, ele tinha só uma filha, que tinha mais ou menos 12 anos e que estava quase morrendo. E indo ele, apertava a multidão. Então esse homem, meus amados, ele chega a Jesus e fala assim, olha, vamos para minha casa, mestre, porque a minha filha está morrendo e ela é minha única filha. Então esse homem, ele era um conhecedor da Bíblia da época, ele era um fariseu, mas ele foi impulsionado pela fé em Jesus, a ponto de chegar em Cristo, se ajoelhar nos pés deles e falar, olha, mestre, vamos até a minha casa porque minha filha está morrendo. Enquanto Jesus estava indo para a casa de Jairo, ele atendeu o pedido de Jairo por causa da fé de Jairo. Enquanto ele estava indo para a casa de Jairo, a Bíblia vai falar que uma multidão estava rodeando Jesus. E no meio dessa multidão, meus irmãos, tinha uma mulher que a Bíblia vai falar aqui, que tinha 12 anos, que ela gastou todos os seus recursos, gastou todo o seu dinheiro com os médicos. E ninguém dos médicos conseguiu curar essa moça. Então, no meio dessa multidão, enquanto Jesus ia para a casa de Jairo, no meio dessa multidão apareceu uma mulher que também ouviu falar de Jesus. E essa mulher, impulsionada pela sua fé em Cristo, olha o que ela vai fazer. Ela chegou por trás de Jesus, tocou na orla do seu vestido, e logo ela foi curada. Meus irmãos, que lição grande que essa mulher nos deixa, né? Uma mulher que ela tinha um fluxo de sangue, e essa mulher, para os judeus, ela era impura, ela devia estar separada. Ela enfrentou toda essa negação, toda essa rejeição do povo, entrou no meio da multidão, e a Bíblia vai falar que ela pensou com ela mesma assim, olha, se eu somente tocar no vestido de Jesus, eu vou ser curado. Olha que fé enorme que essa mulher demonstra para nós, meus irmãos.
Nós lemos no começo que sem fé é impossível agradar a Deus. E nós também falamos que Jesus disse que se nós tivéssemos uma fé do tamanho de um grão de mostarda, nós faríamos grandes coisas. E essa mulher, meus irmãos, impulsionada pela sua fé em Cristo, ela chega, ela rompe a multidão. Ela chega rastejando e toca no vestido de Cristo, na sua roupa, na sua vestimenta. E a Bíblia fala que imediatamente ela foi curada. Então Jesus, ele parou e disse: quem é que me tocou? E disse Pedro e os que estavam com ele: mestre, a multidão está te apertando e você está perguntando quem te tocou? Aí Jesus disse assim: olha, alguém me tocou, porque eu conheço que de mim saiu virtude. Interessante, meus irmãos, essa mulher, ela venceu toda essa rejeição, ela rompeu aquela multidão, atravessou a multidão, tocou em Jesus, recebeu o seu milagre. Mas o interessante, meus irmãos, que Jesus, ele não faz a obra na vida da pessoa pela metade. Jesus, a Bíblia fala assim que a obra que ele começou, ele mesmo termina. E olha que interessante. Jesus não somente curou fisicamente aquela mulher, aleluia. Jesus também vai realizar na vida dela o maior milagre que um ser humano pode alcançar na sua vida, que é a salvação. Jesus viu a mulher e disse... Jesus, vendo a mulher que não podia esconder-se, Jesus se aproximou dela. E ela, prostrando-se aos pés de Jesus, falou para ele, diante de todo o povo, por que ela tinha chegado nele e tocado nas suas vestes. Aí, olha o que Jesus vai falar para ela. Jesus vai falar assim: tem bom ânimo, filha, a tua fé te salvou. Vai em paz. Meus irmãos, essa mulher, ela não somente alcançou a cura física para o seu corpo de uma doença que ela já vinha arrastando há mais de 12 anos e que ela tinha gastado todos os seus recursos. Ela não somente foi curada fisicamente, mas também a sua alma. Jesus disse: olha, filha, a tua fé te salvou. E nós sabemos que para ser salvo é necessário fé. E essa mulher, meus irmãos, ela tinha fé. E ela não somente foi curada, mas também recebeu o dom, o milagre da salvação. Então Jesus, ele continua o seu percurso. E quando ele chega na casa, um pouco antes dele chegar na casa de Jairo, chegou alguém perto de Jairo e disse: olha, tua filha já morreu, não precisa mais incomodar o mestre. Mas Jesus, ele ouvindo o homem falar isso para Jairo, ele disse: não temas, Jairo, somente crê e ela será salva. Então eles continuam. E quando eles chegam na casa de Jairo, entrando na casa, Jesus não deixou ninguém entrar, a não ser Pedro, Tiago e João, e também o pai e a mãe da menina. E todos naquela casa estavam chorando. E Jesus disse para eles: olha, não chorem, ela não está morta, ela dorme. Mas daí as pessoas, meus irmãos, como eles conheciam a morte, eles riram de Jesus. O verso 53 do capítulo 8 de Lucas vai falar assim: e eles riram de Jesus, porque eles sabiam que a menina estava morta. Mas Jesus, pondo todo mundo para fora, e pegou na mão da menina e clamou dizendo: levanta-te, menina. E o espírito da menina logo voltou, e ela se levantou. Então Jesus mandou que lhe dessem de comer. E seus pais ficaram maravilhados, porém eles lhes mandou que a ninguém dissessem o que havia sucedido. Meus irmãos, então, Jairo, antes de chegar na casa dele, ele recebe a notícia de que a sua filha havia morrido. Mas ele, diante de uma palavra de Jesus que disse para ele: olha, se você crer, ela vai ser salva. Mesmo sabendo que a sua filha estava morta, ele continuou. O que é isso, meus irmãos? É fé. Lembra que nós falamos no começo? Sem fé é impossível agradar a Deus. Este homem, ele teve fé. Mesmo diante daquela notícia difícil da morte da sua filha, ele creu que Jesus poderia mudar a situação da vida da filha dele. E ele vai. E quando ele chega lá, meus irmãos,
o milagre acontece. Jesus, ele ressuscita a filha de Jairo. Meus irmãos, como eu disse aqui no começo, João, no capítulo 21, verso 25, vai falar que tudo que Jesus fez, tudo que ele realizou no seu ministério terreno, João vai descrever que nem todos os livros do mundo caberiam escritos de tanta coisa que Jesus fez. Então, se nós fôssemos falar de todos os milagres que Jesus fez, eu ficaria aqui uns 30 dias falando, meus irmãos, eu acho que eu não acabava ainda. Então, qual a lição que nós tiramos nessa noite através da vida dessa mulher e da vida de Jairo? Para nós alcançarmos um milagre na nossa vida, para nós alcançarmos algo da parte de Deus, é necessária a fé. E Romanos vai falar o seguinte: a fé vem pelo ouvir, e ouvir a palavra de Deus. Então, quando nós estamos, meus irmãos, falando de Jesus, falando do Evangelho, é gerada em você uma fé. E essa fé, ela vai te impulsionar a querer conhecer Jesus. Quem é esse Jesus que tantos crentes falam? Quem é esse Jesus que realizou e realiza tantos milagres? Porque, meus irmãos, a Bíblia fala que Jesus é o mesmo ontem, hoje e amanhã. Ele não muda. O mesmo Jesus que realizou milagres aqui atrás na Bíblia, ele realiza hoje e vai continuar realizando até a sua volta. Então, meus irmãos, é necessário nós termos fé. Hebreus 11:6. Ora, sem fé é impossível agradar a Deus. Porque aquele que se achega a Deus, é necessário ter fé e crer que Deus é recompensador dos que o buscam. Ou seja, para você se aproximar de Deus, meus irmãos, é necessário ter fé. É necessário a fé. Sem fé é impossível agradar a Deus. Sem fé, sem acreditar que Ele pode, é impossível nós alcançarmos o nosso milagre. E o mais interessante, meus irmãos, é que Jesus, ele está pronto para nos abençoar. Basta nós confiarmos nele. Quantas, meus irmãos, quantas e quantas pessoas aqui nos evangelhos, quantas pessoas na narrativa vai falar que elas procuraram Jesus, porque um dia ouviram falar dele. Quantas pessoas não propagavam as notícias de que, olha, Jesus cura, Jesus ressuscita mortos, Jesus cura pessoas de doenças incuráveis. Então, meus irmãos, quando nós estamos aqui falando de Jesus, você está ouvindo esse testemunho de um Deus que pode tudo na sua vida. E basta você ter fé. A fé que te impulsiona a buscar Jesus. E engraçado, meus irmãos, que muitas pessoas a qual Jesus curou, ele não só curou fisicamente, mas também ele curou a sua alma. Um exemplo é aquele homem que era paralítico e os amigos dele levaram ele até Jesus. A primeira coisa que Jesus fez foi perdoar os pecados dele, porque Jesus viu que a sua alma estava mais enferma do que o seu corpo. E, meus irmãos, quantas e quantas pessoas hoje têm um corpo sem defeito, sem doença, mas a alma está morta. A alma está clamando, gritando por socorro. E Jesus, meus irmãos, ele não é somente aquele que cura o corpo, mas ele também cura a alma. Porque ele conhece o nosso coração. 1 Samuel 16, verso 7. Deus não vê como o homem vê. Deus olha o nosso coração, ou seja, Deus nos conhece. Ele nos conhece por dentro. Ele sabe qual é a necessidade da nossa alma também. Jesus, meus irmãos, ele nunca faz a obra pela metade. Ele cura também doenças na alma, doença qual a medicina não pode curar. Jesus cura depressão. Jesus cura pânico do medo. Jesus, ele cura todas as enfermidades mentais, meus irmãos. Ele também cura. Ele enxerga, meus irmãos, qual é a necessidade do ser humano. Quantas, meus irmãos, pessoas chegaram até Jesus? Jesus disse: filho, vai, a tua fé te salvou. Quantas pessoas, meus irmãos, Jesus sabia que necessitava mais da cura na alma do que no seu corpo. E quantas pessoas hoje estão aí vivendo diante da correria do dia a dia, mas se esquecem de buscar o seu alimento espiritual, que a gente só encontra em Cristo.
Somente Cristo, meus irmãos, ele pode tampar esse buraco na nossa alma. Somente Jesus pode curar as feridas da nossa alma. Meus irmãos, quando nós nos achegamos a Deus, é como se Jesus fizesse um raio-x da nossa alma. E ele vai olhando onde está quebrado, onde precisa ser consertado. E ele vai passando o bálsamo. Meus irmãos, é maravilhoso nós vermos quando alguma pessoa ela entra na igreja. Jesus vai falar assim, olha, vinde a mim, vem a mim. Todos os que estão cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Meus irmãos, cansado e sobrecarregado do quê? Todo mundo hoje anda cansado e sobrecarregado diante do nosso trabalho, das atividades do dia a dia. Mas Jesus aqui ele não estava falando de um cansaço físico. Cansaço esse que muitas vezes com sono a gente resolve. Não, Jesus, ele está falando do cansaço da alma. Aquela alma cansada do pecado. Quantas pessoas, meus irmãos, tentam aliviar essa canseira com bebida, com drogas, com prostituição, com uma vida louca, com uma vida noturna jogada para o mundo. Mas nada disso vai tampar esse buraco que existe na alma. Somente Jesus, meus irmãos, pode preencher esse vazio na alma. É por isso que ele disse, vinde a mim todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim que sou manso e humilde de coração. O que Jesus quer dizer? Olha, vem até a mim, que eu vou te aliviar de tudo isso que te faz pesar a sua alma. Toda essa amargura na sua alma, toda essa tristeza que você carrega. Tem pessoas, meus irmãos, que por fora aparentam uma felicidade, mas por dentro elas estão gritando por socorro. Pessoas que não sabem mais o que fazer, a ponto de ficarem depressivas. Mas Jesus, meus irmãos, aquele que esquadrinha os corações, aquele que nos conhece por dentro, a Bíblia vai falar que antes que nós falamos alguma coisa, Jesus já sabe o que nós vamos dizer. Olha que interessante. Ele é aquele que nos conhece, meus irmãos. Então, da mesma maneira que Jesus curava essas pessoas, tanto fisicamente quanto espiritualmente, ele ainda cura. Basta nós crermos, basta nós acreditarmos. É necessário, meus irmãos, nós crermos que Jesus pode mudar a nossa vida. E não é somente da boca para fora. É com o nosso coração. Se nós crermos com o nosso coração e confessarmos com a nossa boca que Jesus é o Senhor, nós seremos salvos. Então, se nós crermos em Cristo com o nosso coração verdadeiramente, sem sombra de dúvida, que Ele pode fazer algo na nossa vida, Ele faz. Jesus, Ele faz. Jesus, ele é tratado aqui como um pai que quer o bem para o seu filho. Meu irmão, que pai que não quer ver o seu filho bem? Todos nós, meus irmãos, que aceitamos a Cristo, somos filhos dele. Então, quem é o pai que não quer o bem para o seu filho? Jesus, ele quer o melhor para nós. Tanto é que ele veio e se ofereceu como sacrifício para mim e por você. Porque ele nos ama. E quem ama alguém quer ver essa pessoa bem, não quer ver essa pessoa mal. Jesus, meus irmãos, ele quer curar a sua alma. Ele quer curar essa ferida que há tanto tempo você arrasta. Aleluia. Jesus, meus irmãos, ele quer passar o bálsamo. Ele quer tirar esse fardo pesado das suas costas. O fardo do pecado. O fardo que tem muitas vezes tirado o teu sono. O fardo que tem te afastado da alegria da presença de Deus. A presença de Deus, ela traz alegria em nossa vida. E sem Jesus, meus irmãos, nós somos simplesmente zumbis. Nós somos mortos-vivos, vagando pela terra, sem a alegria de Jesus. Sem o gozo da salvação, sem o prazer de ser salvo, sem o prazer de estar com Cristo. Jesus, nessa noite, meu irmão, ele quer curar a sua alma. Ele quer tirar de você esse fardo pesado. Mas é preciso ter fé. É necessário nós termos fé para alcançarmos o nosso milagre. Não somente o milagre fisicamente, mas principalmente espiritualmente falando. Vamos orar nesse momento, meus irmãos. Vamos pedir ao Senhor
que se nos falta a fé, se falta fé em nós, como os discípulos fizeram, certa vez os discípulos chegaram para Jesus e falaram: olha, Senhor, aumenta a nossa fé. Meu irmão, não é feio nós assumimos que temos pouca fé. O que nós temos que fazer diante dessa situação é pedir ao Senhor: Senhor, me acrescenta a fé, aumenta a minha fé. Vamos pedir ao Senhor também que Ele venha operar nas nossas vidas, curar, meu irmão, todo o peso, todo o fardo pesado, toda a enfermidade da alma e do corpo. Vamos orar nesse momento e crer com o nosso coração e com a nossa alma que Jesus, Ele pode fazer algo diferente na nossa vida. Vamos orar nesse momento. Meu Pai querido, Jesus, graças te dou, ó Deus, por essa maravilhosa oportunidade, Senhor, de estar aqui falando do teu amor, falando, ó Deus, desse Jesus que tem poder para curar tanto o corpo quanto a alma. Papai, como é bom sabermos que existe um ser que se preocupa conosco. Embora, papai, nós não mereçamos nada, embora nós sejamos falhos, pai, pecadores, Senhor, muitas vezes ingratos, ó Pai, mas o Senhor ainda nos ama e é a tua graça, é a tua misericórdia na nossa vida. Nós não merecemos, Senhor, mas é a tua misericórdia, é a tua graça que nos alcança, é o teu amor. A tua palavra vai falar que o Senhor nos amou primeiro, ó Deus, e nós não merecemos esse amor, mas o Senhor nos ama. Papai, nesse momento, com fé, eu venho pedir ao Senhor, aquela pessoa, Deus, que está assistindo a essa live, se porventura falta fé para ela, Deus, acrescenta a fé, para que ela possa, ó Pai, se achegar ao Senhor, crendo, Pai, que o Senhor pode ajudar. Papai, muitas pessoas têm procurado, Senhor, remédio nos lugares errados, pessoas têm procurado remédio, ó Pai, em lugares onde não existe cura, mas nós sabemos que o Senhor tem o bálsamo para a nossa alma, nós sabemos, ó Pai, que o Senhor tem a cura física e espiritual. Todo aquele que te busca te encontra, Pai, e o Senhor não faz acepção de pessoas. Papai, no nome de Jesus, nesse momento nós clamamos ao Senhor, venha curar, ó Deus, toda a enfermidade na alma, toda a enfermidade, ó Pai, no corpo, tudo aquilo, Pai, que tem tirado, ó Deus, a paz do teu servo, dos teus filhos. Pai, no nome de Jesus, que venha cair por terra, papai querido, porque o Senhor ainda cura, o Senhor ainda liberta, o Senhor ainda salva. Papai querido, nós te pedimos nesse momento, tenha misericórdia de nós, nos ajuda, papai, nesse momento difícil, ó Pai, ao qual nós estamos clamando ao Senhor, que toda a retaliação do inimigo venha cair por terra, papai, porque a nossa alma é sua. O Senhor nos comprou, Pai, foi com o preço do teu sangue. Papai, no nome de Jesus, ó Deus, venha alcançar essas pessoas, Pai, que elas possam te buscar verdadeiramente, Pai, assim como os exemplos que nós lemos aqui na Bíblia, Pai, pessoas que te buscaram com fé, mesmo diante, ó Deus, de situações irreversíveis, o Senhor ainda faz, o Senhor ainda pode. A tua palavra fala, para Deus nada é impossível, e nós cremos no Senhor, Pai, nós cremos nesse Deus do impossível, nesse Deus que tudo pode, Deus, esse Deus que a medicina desengana, a medicina fala que não tem mais jeito, mas esse Deus que nós cremos, que é Jesus, Ele pode. Essa enfermidade na alma, essa depressão, o Senhor pode curar. O Senhor toma desse fardo, ó Pai, e joga fora e coloca em nós um fardo seu que é leve e é suave. Papai, no nome de Jesus, nós te clamamos nessa noite. Tenha misericórdia de nós. Nos alcança com a tua maravilhosa graça e nos dê, Senhor, a cura física e espiritual. Crendo, Pai, na vitória, no nome de Jesus. Amém. E amém. Meus irmãos, que você possa ser alcançado, aleluia, por essa palavra. Creia, meu irmão. Jesus disse para Marta, eu não disse que se você cresce, você veria a glória de Deus? Então creia. Se você crê em Jesus, você com certeza vai ver a glória de Deus. Você com certeza vai ver a sua cura acontecer. Você com certeza vai ver o sobrenatural de Deus na sua vida. Mas é necessário crer. Meus irmãos,
Que Deus te abençoe. Graças a Deus a energia não caiu mais. Nós conseguimos terminar a live pela graça de Deus. Que Deus te abençoe. Se precisar de alguma coisa, mande uma mensagem. Vamos estar conversando. Pode ser no Messenger. Se tiver meu WhatsApp, pode mandar. Nós vamos conversando. Amém? Que Deus te abençoe em nome de Jesus. Foi maravilhoso poder estar aqui falando de Jesus, sentindo a sua graça. E eu creio, meus irmãos, que Deus vai fazer um milagre na sua vida. Porque Ele é um Deus, meu irmão, que tudo Ele pode. Lucas 1,37. Porque para Deus nada é impossível. Uma boa noite. Fique na paz do Senhor.